Hariskai Irenê, Jesus Cristo, graça e paz de Jesus Cristo. Você está no meu canal Grego Diário. Meu nome é Albino, sou professor de História e nós estudamos o grego bíblico. Então você está no canal Grego Diário. Então, nós estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos em grego. E nós já estamos no capítulo 8. Nós começamos lá no início, no capítulo 1. Nós estamos no capítulo 8 e hoje nós vamos ler o versículo de número 29. Então, nós vamos ler o texto no grego, depois nós vamos fazer a tradução e depois nós vamos fazer a análise gramatical. Então, eu quero, antes de começar, pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí o seu like para fortalecer o nosso canal e você continuar recebendo aulas de grego. Você também pode colocar aí nos comentários como você quer aprender o grego, certo? Então hoje nós vamos estudar o versículo 29 do capítulo 8 de Romanos. Vamos. Nós vamos ler o texto no grego, é o primeiro passo. Então, o texto grego diz: Hoti hus proegno kai pros prorisen simorphos tes keinos tu huiu autu esto einai auton prototokon en polis au delphos. Vou repetir a leitura. Hoti hos proegno kai proorisen simorphos tes keinos konos tu huiu autu esto einai auton prototokon en polis adelphos. Então fizemos a leitura no texto no grego, agora nós vamos fazer a tradução. Então nós estamos aqui num curso do grego avançado, certo? Então o grego avançado. Então nós vamos fazer a tradução desse texto bíblico. Aqui nós temos hot. Hot. O que é hot? É uma conjunção. É uma conjunção explicativa. Então, nós vamos traduzir isso aqui. Por quê? Hot. Por quê? Aqui nós temos um pronome relativo, hus, pronome relativo que está no acusativo. Então, aos que. Então, hus, pronome. O que é o pronome? Pronome é a palavra que substitui o nome. Então, é um pronome relativo que está no caso acusativo. Então, porque aos que? Proegno. Proegno. Então, essa palavra, ela é igual com essa aqui, porque elas começam com pro. Pro aqui e pro aqui. Então, aqui nós temos a palavra predestinar. O que é predestinar? É você prever de antemão. É uma coisa previamente estabelecida. Então, vamos colocar aqui como previamente
estabeleceu. Previamente estabeleceu. Estabeleceu. Então, proegno, previamente estabeleceu. Então, nós temos aqui um atributo concernente a Deus. É um atributo incomunicável, porque só Deus ele tem esse atributo de conhecer as coisas antecipadamente. Nada pega Deus de surpresa, porque Deus ele conhece, ele tem essa capacidade da predestinação, de conhecer previamente, certo? Então, proegnon, previamente estabeleceu, também, ó, cair, conjunção, quer dizer, também é uma conjunção aditiva, porque ela dá a ideia de soma, né? Também. Também. Então, conjunção. O que é conjunção? Conjunção é a palavra que liga duas orações ou termos semelhantes de uma mesma oração. Essa é a função gramatical da conjunção. E aqui cai é conjunção aditiva também. Veja que essa palavra aqui, pró, aqui também começa com pró. Então são palavras que têm o mesmo significado de predestinar, predestinação, é conhecer de antemão. Então, predestinou, 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 para terem, para terem. Então, proerizem, predestinou para terem o quê? Aqui nós temos a palavra simorfos, que aqui é forma, né? Então, a mesma forma. Então, simorfos, né? Aqui, tes. Tes é um artigo definido. No grego não existe artigos indefinidos. Em português nós temos os artigos indefinidos, mas no grego só existe artigo definido. Então aqui nós temos um artigo definido que está no caso genitivo. Qual é a função do genitivo? O genitivo ele dá a ideia de posse, de pertencimento. Então, tes, dá. Dá. Tes, artigo. Artigo no genitivo, dá. Econos. Econos, que é o substantivo, quer dizer imagem. Imagem. Então, econos, imagem. Nós temos aqui, olha aqui, nós temos genitivo aqui e genitivo aqui, certo? Aqui é da e aqui é do. Então, artigo flexionado, no caso, genitivo. E aqui nós temos o substantivo ruiu. Ruiu é filho. Filho.
Então, observe isso. O substantivo está concordando com o artigo em gênero, número e caso. Aqui nós estamos no caso genitivo. Olha só, Huiu, o substantivo está no caso genitivo e o artigo também está no caso genitivo. Certo? Então ele está concordando, porque assim diz a gramática grega, que o substantivo ele concorda com o artigo em gênero, número e caso. Então ele está concordando. Aqui nós temos um pronome que também está no genitivo. Que está no genitivo. Ele. Dele. Aqui nós temos a preposição. Essa preposição indica movimento para. Então, para. Para ser. Aqui nós temos o verbo emi, o verbo ser. Para ser ele. Aqui, pronome no acusativo, ele, porque está se referindo a Iesu, Jesus. Aqui nós temos prototokon, que quer dizer o primogênito. O primogênito. Prototokon, o primogênito. Entre. Veja aqui, a preposição en, essa preposição é a única que pede apenas um caso. Então, aqui o dativo, polos, muitos. Muitos, o quê? Aqui nós temos o substantivo irmãos, no plural. Também está no caso dativo. Então, irmãos. Então, o substantivo irmãos está no caso dativo, plural. Então, vamos agora fazer a tradução. Porque aos que previamente estabeleceu, também predestinou para terem a mesma forma da imagem do Filho dele, para ser ele o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós fizemos a leitura, fizemos a tradução e fizemos a análise gramatical. Então, bons estudos para você.